Coloquei aqui, Alisson. Obrigado, obrigado. Vamos lá, então. Olha, então, para discutir a convergência da sequência. Então, já está afirmando que converge, né? Na verdade, o que está dizendo aqui é que se eu pegar n elevado ao próprio n e n fatorial, esse cara de baixo que ele ganha desse, né? Porque se esse de cima ganhasse, então a gente teria um limite indo para o infinito, né? Então, olha, o que acontece, então, para testar isso, não tem muito o que fazer, é só ir olhando e aplicando alguns macetinho aqui, que é tranquilo, né? Uma manipulação algébrica aqui, que é simples, né? É só olhar para os termos. Então, o termo A1 é 1, o termo A2 é 1 vezes 2 e 2 vezes 2, o termo A3 é 1 vezes 2 vezes 3, 3 vezes aí embaixo, que é 3 elevado ao cubo, então é 3 vezes 3 vezes 3. Então, seguindo essa lógica aqui, então a gente pode abrir o n fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n, e o de baixo é n vezes n vezes n vezes n vezes, tá? O que pode ser? Então, eu posso olhar, olha, para esse termo aqui, eu posso olhar ele dessa forma, como 1 sobre n, aí, entre parênteses, o restante. Aí, o que eu vejo que 1 vê que o quê? Como a gente está multiplicando o termo a n é todo mundo, e todo mundo aqui é menor, esse é isso aqui, porque, olha, esses caras aqui, cada um é menor do que 1, que é 2 sobre n, 3 sobre n é menor ou igual que 1, cada um, todo mundo aqui é menor ou igual que 1, então o produto é menor ou igual, tá? Se todos os números aqui são menores ou iguais que 1, o produto vai ser menor ou igual que 1. Então o termo a n fica limitado por essa daqui. E aí tem o teorema do confronto lá que eu falei para você. O limite nessa ponta, o limite de 1 sobre n, com n tendendo ao infinito, é zero também, como a gente já viu, tá? Então, se os dois limites são iguais, o limite que está aqui dentro é zero. Então, o limite de AN aqui só pode ser zero. Então, ele vai para zero, porque isso aqui a gente usa o teorema do confronto, ou alguns chamam de teorema do sanduíche. Então, se esse limite aqui vai para zero, quer dizer que o limite o limite da série toda, da sequência toda aqui vai a zero. Então, o limite todo aqui vai a zero. Tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada, só retomei, né? Porque foi bem rapidinho. Então, outro para a gente avaliar. Eu quero saber o limite da sequência aqui dos valores de R elevado a N. Para que valores de R aqui essa sequência vai convergir, para que valores de R essa sequência vai divergir. Olha aqui. Então, para falar sobre isso de convergência ou divergência da sequência, eu tenho que calcular o limite dela, o limite do termo geral. Tá? Aí o limite de Rn. Se esse cara aqui for maior que 1, esse cara aqui, se esse cara for maior que 1, ele diverge, porque ele vai dar infinito. É só vocês pegarem, por exemplo, o R ser maior que 1 pode ser posso tomar o R igual a 2, por exemplo. R igual a 2, o que vai acontecer? Vai ser a sequência 2 elevado a n. A sequência 2 elevado a n, quando eu mando n para o infinito, ela cresce. O gráfico dela é uma coisa assim. Ó. O gráfico da sequência, por exemplo, se eu... Deixa eu ver aqui. Ah, está desconectada a mesa. Só um instantinho. Ó, o gráfico de uma função exponencial, ele vai ser assim. Vocês pegarem aqui, o gráfico de uma função r elevado a n, ele sempre vai ser assim. Ele vai ser assim, ó. Se o r for ele vai passar no 1 aqui, que é 1. Depois ele vai seguir crescendo assim. Aqui r, se o r elevado a n, com r maior que 1. Tá?
E se o R for menor que 1, olha o que vai acontecer. É o contrário, efeito. Ele vai começar por aqui, olha. Ele também vai passar por 1 aqui, mas ele vai descer aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico do R elevado a N, com R menor que 1. Tá? E se o R for igual a 1, se o R for igual a 1, ele vai sempre ser a sequência, sempre vai ser a função constante R igual a 1. Tá? Olha, então, nesse caso aqui, se o R é maior que 1, a gente está vendo, olha, a sequência começa do, por exemplo, para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Então, esse negócio vai subindo aqui. Claro, ele vai fazendo de pulinho, né? Porque a gente está em N e não em X. Então, ele vai fazendo pontilhada assim. E a gente está vendo que ele vai subir. Se a gente olhar para esse gráfico dessa função aqui com R menor que 1, isso aqui está se aproximando do eixo X. Significa o quê? Que esse limite aqui vai dar zero. Tá? Ele está se aproximando do zero. Você pode pensar que a altura entre o eixo X e o gráfico está ficando cada vez menor, uma hora ela vai para zero. Então, aqui é zero, esse limite ele é zero se o R está entre 0 e 1. Tá? Ele é infinito se o R é maior que 1. Ele é 1, ou se o R for igual a 1, ele é 1. E se o R for 0, ele é 0. Então, converge para que caso? Ele converge, esse limite ele converge para os casos de R menor ou igual que 1, R maior ou igual que 0. Tá? R menor ou igual que 1 e R maior ou igual que 0. Se a gente for considerar, ele vai convergir para o R, ele vai convergir para os valores que estão entre menos 1 e 0 e vai divergir para os valores que estão entre menor que menos 1. Por que vai acontecer? Vai explodir para o infinito, né? Então, gente, esses são os casos. Para R maior que 1, ele diverge. Para R menor que 1, ele converge para 0, entre 0 e 1. Para R igual a 1, ele converge a 1. E para R igual a 0, ele converge a 0. Tá? Isso aqui tudo vai ser importante mais lá na frente, que a gente vai usar para falar de séries. Tá? Olha aqui. Olha lá, ele até fez os gráficos, né? Olha lá, ele fez os gráficos pontilhados. Olha. Como a gente está usando N, não é a gente não está usando X, está usando N, né? N igual a 1, a gente está indo de pulinho em pulinho. Então, o que está acontecendo? Olha, se você vai indo para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, ó, tá vendo? Ele vai subindo. Se o R for maior que 1, se o R for menor, estiver entre 0 e 1, ele faz isso aqui, olha. Se o R for igual a 1, ele é constante aqui, tá? E como eu expliquei para vocês, se o R estiver entre 0 e menos 1, ele vai divergir aqui. E se o R for menor que o menos 1, olha, ele vai lá para o menos infinito. Diverge também, o limite vai dar menos infinito. Tá? Então, a sequência Rn ela converge para R maior que menos 1, menor igual que 0, menor igual que 1. A única coisa que eu pergunto para vocês, pessoal, e se o R for igual a menos 1, por que ele colocou aqui? Alguém se arrisca a dizer por que ele colocou maior, não maior igual? Sabe por quê? Porque Pode falar, Bruno. iria tender a. Acredito que ficaria tendendo ao infinito, como é que fala? Divisor, né? Tendendo ao infinito, daí ficaria Ele não, da Wanderson, é que inversão. falhou seu Marcos, falhou seu áudio, tá? Não sei se é o Marcos que está falando. Isso. Isso, falhou o áudio lá, Marcos. Você pode falar de novo? Tá. Eu acredito que daria indeterminação se fosse Isso. é, A indeterminação a menos. ele fica pulando de menos 1 em 1, né? É isso que você quer dizer? Isso. É exatamente isso que o Marcos está explicando, ó, gente. Porque assim,
No caso do R igual a menos 1, se o R for igual a menos 1, o que vai acontecer? A sequência R elevado a N, ela vai virar a sequência menos 1 elevado a N. Olha, e aí é o seguinte, quando N for 1, por exemplo, isso aqui dá 1. Quando N for, isso aqui dá, desculpa, quando N for 1, isso aqui dá menos 1, né? Quando N for 1, ele dá menos 1. Quando N for 2, ele dá 1. Quando N for 3, ele dá menos 1. Quando N for 4, ele dá 1. E assim por diante. Ou seja, quando N for par, ele dá 1. Quando N for ímpar, ele dá menos 1. Então, ele não se aproxima de nada. Ele fica alternando entre os valores menos 1 e 1. Também isso significa que diverge, tá? O Marcos está completamente correto. Obrigado, viu, Marcos? Bom, isso daqui é mais um pouco das últimas definições. Depois, daqui a pouco, a gente vai entrar em séries, né? Mas olha, definição. Então, eu vou dizer para vocês por que eu defino função crescente e decrescente. Porque isso associado ao fato de uma função que depois eu vou definir que é uma sequência, sequência crescente e decrescente. Porque isso mais o fato de uma sequência ser limitada, que é o que eu vou dizer para vocês que é uma sequência limitada, vai também ajudar a gente na determinação da convergência da sequência, tá? Então, olha, só aqui, olha, o que é uma sequência crescente, gente? Uma sequência ela é denominada crescente se, olha, cada vez que eu vou aumentando n, os termos vão aumentando. Então, o AN é menor do que o AN mais 1. O AN mais 1 é menor do que o AN mais 2. O AN mais 2 é menor que o AN mais 3. E assim por diante. Ó. Por exemplo, a gente pode ver para N maior ou igual que 1, A1 menor que A2, que é menor que A3, que é menor que A4, até infinito. Isso é uma sequência crescente. Tá? Uma sequência ela vai ser decrescente se, conforme eu for aumentando o n, os termos dela vão diminuindo em valor. Por exemplo, o AN, aqui, olha, o AN sim, ele vai ser maior que o AN mais 1, ele vai ser maior do que o seu posterior, tá? Então, por exemplo, aqui você teria A1 maior que o A2, maior que o A3, maior que o A4, maior que o A5. Aí uma sequência ela vai ser monotônica se ela for crescente ou decrescente, tá? A gente vai ver isso aqui com os exemplos. Aí eu vou perguntar se vocês entenderam ou não, tá? Olha, essa sequência aqui é decrescente. Por que ela é decrescente? Ela é decrescente porque o termo geral dela é 3 mais n mais 5, tá? Aí, se eu aumentar o n, por exemplo, eu colocar n mais 1, olha o que acontece. Se eu pegar o n mais 1, quanto que vai dar aqui? 3 sobre n mais 6. E, olha, então 3 sobre n mais 5 é menor que é maior do que o 3 sobre n mais 6. Só, por exemplo, se vocês quiserem testar, pensa que o n é igual a 1. Se o n for igual a 1, aqui é 6. 3 dividido por 6 é meio, tá? Se o n é igual a 1 aqui vai dar 7. 3 dividido por 7 vai dar mais ou menos quanto? Seria a mesma coisa que, por exemplo, 3 dividido por 7, a gente pode pensar que é 30, por exemplo, é mais fácil fazer na calculadora, né? Eu vou fazer a conta aqui. Mas na calculadora, né, gente? Fazer essas coisas, ficar fazendo de cabeça para depois ficar perdendo tempo, não compensa. Mas 3 dividido por 7 é 0, que eu ia chutar mesmo, 0,4. Tá? 0,4, alguma coisa. Então, o meio é 0,5. É maior que o 0,5 é maior que o 0,4. Tá? 4 alguma coisa. Então, vocês estão vendo, se eu aumentar o n mais 7, 3 sobre n mais 7, isso aqui vai ser maior do que 3 sobre n mais 7. Aí é só vocês verem. E vai ser maior do que 3 sobre n mais 8, e assim por diante. Então, essa sequência aqui ela é decrescente, tá?
Ó. Vocês podem me perguntar, professor, e uma sequência crescente? Uma sequência crescente, aqui ele não deu, mas é fácil, né? É só pegar a sequência, por exemplo, a mais simples, né? A sequência N, com N variando de 1 até o infinito. Tá? Essa sequência aqui, ela é crescente, porque é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Então, o que está acontecendo? Ela está crescendo, tá? Vamos aqui, deixa eu vou dar um zoom, porque está pequeno, né, pessoal? Pelo menos aqui para mim pareceu pequeno, eu vou dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, ele mostra, ele quer que mostre que essa sequência aqui, essa aqui, ela é decrescente, tá? Olha, vamos mostrar como, olha, tem dois jeitos de fazer, tá? Tem dois jeitos de fazer. O primeiro jeito é assim, comparar, olha, vamos ver se comparar essa desigualdade aqui. Olha essa desigualdade, será que ela é verdade? Olha, devemos mostrar que vale isso. Então a gente vai verificar se vale isso ou não. Essa desigualdade aqui, ele começa a fazer a conta. Olha, essa desigualdade aqui, ela é equivalente ao quê? Ao n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado, tá? Mais 1 menor do que isso aqui. Isso aqui é 6 somente C. O que eu fiz aqui? Multipliquei dos dois lá. Multipliquei aqui por esse aqui, olha. Multipliquei em cruzado, né? Esse vezes esse. E esse vezes esse. Aí distribuindo aqui, o que eu vou ter? N ao cubo mais N ao quadrado mais N mais 1. E do outro lado eu vou ter N ao cubo mais 2N ao quadrado mais 2N aqui. Tá? Aí eu só olha, n ao cubo, esse n ao cubo eu cancelo com esse n ao cubo aqui. Beleza, foi. N ao quadrado, esse 2n ao quadrado, eu jogo para cá, esse daqui vai tirar um daqui, olha. Esse vai passar para cá com menos. Então, 2n ao quadrado menos n ao quadrado vai dar n ao quadrado, que é o que está aqui. E esse n aqui, e o 2 aqui, é a mesma coisa. Jogo para lá, vai ficar 2n menos n, n. Tá? Aí, então, isso aqui é n quadrado mais n, isso aqui é verdade sempre, né? Porque o n a gente está pegando a partir mesmo, o n a gente está pegando a partir de n maior que 1, maior ou igual que 1, tá? E aí, isso aqui, se n for maior ou igual que 1, no mínimo vai dar o quê? O menor número é 1. Se eu colocar aqui, vai dar 2. Depois, se colocar o 3 aqui, vai dar 9, se eu colocar o 2 aqui, vai dar 4, mais 2, 6. Se eu colocar o 3 aqui, vai dar 9, mais 3, 12. E assim vai, né? Isso aqui sempre é maior que 1. Olha, eu saí dessa daqui e cheguei numa equação que é verdadeira. Se isso aqui é C e somente C, quer dizer que se eu sair dessa, eu chego nessa. Então, se essa aqui eu sei que é verdadeira, essa eu sei que é verdadeira, essa é verdadeira. Essa é uma forma de fazer. Qual é a outra? Lembra que a gente pode, olha, se eu tenho uma sequência, essa sequência aqui, ela pode vir de uma função. Ela vem de uma função contínua, ou uma função que passa pelos números reais. Ou no caso aqui tem domínio dos números reais, porque aqui nunca dá zero. Essa sequência, essa função, ela gera essa sequência. Basta calcular essa função só nos naturais. Eu vou ter os termos da minha sequência. Então, se essa daqui for decrescente, essa daqui também é decrescente, tá? Então, vamos lá. Gente, como no cálculo 1 a gente verifica que uma função é decrescente? Deriva, se a derivada d é positiva, ela é crescente. Se a derivada d é negativa, ela é decrescente, tá? Então vamos lá. Vamos derivar. Então essa daqui é uma solução para a mesma pergunta, tá? É uma solução, é uma segunda forma de fazer. Aí é aquela coisa, vocês podem escolher, ou você pode escolher fazer essa, ou vocês podem escolher fazer essa. Essa daqui é mais simples, porque derivar é muito simples, né, gente? Olha. Então vamos lá, como que fica a derivada dessa função? Derivada da primeira
vezes a de baixo, só que a derivada primeira é 1, vezes a de baixo, que é x², vai dar x² mais 1, menos, mantém a primeira e multiplica pela derivada segunda. A derivada segunda é 2x, então vai ficar menos 2x vezes x, então menos 2x². Aí, arrumando a casa aqui em cima, eu vou ficar com 1 menos x² e embaixo eu vou ficar com x² mais 1. Olha, essa parte de baixo aqui é sempre positiva, então quem manda no sinal dessa função aqui é essa de cima. Olha isso aqui, gente. Se o x for maior que 1, isso aqui é negativo, porque se o x for maior que 1, por exemplo, põe o x igual a 2. Se o x for igual a 2, isso aqui dá 4. Se o x for igual a 3, isso aqui vai dar 9 menos 1, ou é menos 8. Então, ela sempre vai dar, vocês podem ver, isso aqui sempre é menor do que zero se o x for maior do que 1. Se o x² for maior que 1. Tá? E lembra, a sequência a gente está contando do n de 1 até o infinito. Então, a gente começa a partir do 1. No 1, aqui dá 0. Tudo bem. No 2, aqui dá menos 1. No 3, aqui dá menos 3, aqui vai dar 9, menos 8. E assim por diante. Então, esse daqui é negativo. Então, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Mas se essa função aqui é decrescente, quer dizer que essa sequência é decrescente. Tá? E aí é o jeito mais sim, é o jeito que vocês acharem de fazer, né? Pessoal, alguma dúvida? Marcos, Wanderson, Jefferson. Eu não sei se a Rebeca está por aí. Tá? Posso continuar? Pode sim, Alisson. Tranquilo, vamos lá, então. Aí, eu vou aliar esse conceito de sequência crescente e decrescente a sequências limitadas. Por quê, gente? Pensa numa... que aí depois até a gente vai ver pelo gráfico. Pensa numa coisa, que se for uma sequência que é crescente, ela está crescendo. Mas é assim, é como se um carro se uma pessoa estivesse aproximando de um muro, tá? Se ela chegou depois do muro, ela não é no muro. Se ela não, quando o muro for muito alto, ela não passa. Ela trava aqui. O caso da sequência limitada, se for, por exemplo, limitada superiormente, que a gente vai dizer aqui, eu estou subindo eu estou uma coisa lá, minha sequência está subindo, subindo, de repente ela encontra uma barreira aqui, ó, e para. Então isso vai me dizer que essa sequência ela está acumulando, porque como ela é infinita, os pontos aqui, a gente pelo menos quando se aproxima do muro e vê que não dá para passar, a gente para. A sequência não, a sequência é igual aqueles robozinhos que a gente tem em casa que alguns têm, né? Olha, eu tô falando, nem todo mundo tem, né? Na verdade, a gente não cobice isso porque ele não faz serviço tão certinho assim. Às vezes ajuda. Sabe aquele. Tem um robozinho, que às vezes ele é meio burro, ele vai limpando a casa, mas ele é burro, ele bate numa coisa e não para ali, fica ali tentando ir para frente, tá? Aqueles robozinhos de limpeza. Essa sequência é a mesma coisa, ela não para, ela fica esbarrando aqui. Então quer dizer que o que acontece? Ela encontrou uma barreira ali, ela vai quer dizer que ela tá, a sequência, os termos dela estão se acumulando ali. Então quer dizer que ela tem limite. O limite é ali pelo menos menor do que essa barreira. Então quer dizer que ela converge. Posso não saber o limite, mas eu sei que vai convergir. Para algum número. Qual número? Não sei, mas eu sei que ela converge. Tá? E a mesma coisa, se o negócio a gente pode pensar que eu estou de ré e travei no muro também. Esse muro ele vai me segurar lá ali embaixo. Se é uma sequência decrescente agora no caso, ela vai querer continuar indo ali. Então eu sei que ela é limitada e aí então ela tem um limite, tá? Então é isso, por isso que eu vou entrar na questão agora desse conceito de limitar, sequência limitada superiormente e inferiormente, tá? Olha, uma sequência AN, ela é limitada superiormente se existir um M, tá? Um número M tal que AN. Lembra do muro? O M é o muro. A N é menor ou igual que M. Para todo N maior ou igual que 1. Tá? E é limitada inferiormente se
existe um número m pequenininho, de forma que o AN, olha, ele trava aqui, ó, ela começa a querer andar aqui, empurrar, mas para nesse aqui. Esse aqui também é o outro muro, para todo n maior ou igual que 1, tá? Se a sequência for limitada inferiormente e superiormente e inferiormente, a gente diz que a sequência é limitada. Então, eu tenho o conceito de sequência limitada inferiormente, ou seja, na frente dos termos AN tem um M, ela inferiormente, na frente, atrás dos termos AN tem um M pequeno, e se ela for limitada tanto superiormente quanto inferiormente, ela é limitada, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Uhum. Professor, Oi. me surgiu uma curiosidade aqui. É possível combinar essas sequências limitadas com funções limitadas também? É exatamente. Porque, por exemplo, as funções trigonométricas seno e cosseno elas são limitadas, né? E Uhum. talvez poderia colocar alguma sequência dentro do argumento, por exemplo, e fazer alguma combinação, talvez. Olha, tem gente que faz isso, tem gente que às vezes mostra que aí tem lá na disciplina de análise, por exemplo, às vezes a gente quer mostrar que uma função tem limite, a gente mostra que se eu calcular no n, a sequência que ela gerou tem limite. Aí isso aí é 6 somente C. O limite dela deu, sei lá, deu 1, 6 somente C, o limite da sequência deu 1. Tá? Tem isso sim, viu, Marco? Ah, tá bom. Beleza, Tá, obrigado. mas aí tem outras coisas de meio, né? Gente, mas tem como fazer isso sim. Aí, gente, é igual aquela hora. Eu falei para vocês, olha, o limite, eu não sei exatamente se o limite tem, se o limite, o M é o limite da sequência. A gente nunca vai poder dizer isso, que o limite de AN dá M. Não, o M é só um limitante, tá? É um limitante superior. Só que eu sei de uma coisa, se a minha sequência está limitada por ele, pode ser que abaixo dele o limite da sequência está ali. Pode ser não, ele está ali, se a sequência for crescente, tá? Tem que tomar cuidado, depois a gente vai ver um caso aqui que não necessariamente. Às vezes, por exemplo, o Marcos tocou num assunto bem bom. Se eu pegar a sequência AN igual a cosseno de N ele fica o cosseno de NP para facilitar, né? O cosseno de NP ele fica variando entre menos 1 e 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Essa sequência é limitada, só que ela não converge, porque ela fica variando. Ela não se decide, né? Ela não sabe se ela quer ser menos 1, ou quer chegar perto do menos 1, ou quer chegar perto do 1. Então, o que acontece nesses casos aí? Essa sequência diverge. Então, o que vai. Por isso que eu falei para vocês, eu vou ter que, para saber se a sequência tem limite, eu vou ter que aliar ela ser crescente ou decrescente e limitada, inferiormente ou superiormente ou limitada, tá? Aqui é uma prova. Olha, essa sequência aqui, olha, ela é, olha, crescente. Ela cresceu menos aqui, mas olha, ela é crescente. Cada vez que eu vou andando, eu vou subindo. Só que ela tá parando perto da onde? Dessa barreira aqui, que é o limite dela, é o L. E o M, ó, é um cara que limita ela aqui por cima, tá? Aí, lembra, toda sequência monotônica é se ela é crescente ou decrescente, tá? Quando eu uso monotônica é para os dois termos, é para economizar a palavra dizendo se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, vou colocar aqui, a gente tem o seguinte resultado, tá? Uma sequência, olha, teorema de sequência monotônica, toda sequência limitada e monotônica é convergente, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se ela é limitada crescente, ela converge. Se ela é limitada decrescente, ela converge. Monotônica deve estar servindo para pegar crescente ou decrescente, tá? Aí, aqui tem a demonstração, tá, pessoal? Tá aqui, né? Por curiosidade, só vou mostrar para vocês. Eu não cobro isso daqui porque não é difícil, tá? Mas não é intuito, né? Mas assim, então, olha, suponha que é uma sequência, olha, então a gente vai assumir que ela é, se ela é monotônica, ela pode, vamos falar primeiro, a princípio que ela é crescente, porque o decrescente é feito da mesma forma, tá? Então, se uma sequência é crescente, tá? Suponha que ela é crescente. Como a n é limitada, o conjunto, olha, esse conjunto aqui, a n, com n maior ou igual que 1, tem uma coisa que a gente chama de majorante superior, ou limite superior, ou limitante superior, tá?
Pelo axioma da completividade, tá? É que assim, diz que ali tem como, é assim, ele está falando que o sistema que a gente está trabalhando, o lugar onde a gente está trabalhando, não tem furos, então o limite vai ser alcançado, tá? Ele tem um menor, esse cara aqui tem um limite, ele tem um limite superior, ele tem vários. Todo mundo que for segurar, todo mundo que for maior ou igual que o AN é limitante superior desse conjunto, ou seja, o AN fica menor ou igual que ele. Só que esse daí eu tenho infinito, por exemplo, vamos supor que o limitante é 10. O 11 também é, o 12 também é, o 13 também é, eu tenho infinitos. Qual que eu escolho? Aí ele está falando assim, olha, que esse axioma ele garante que eu posso escolher um menor, tá? Então esse conjunto aqui tem um menor cara aqui, tá? E aí, com isso, esse limitante superior, olha, eu tenho o menor, então eu tenho o menor limitante superior, que eu vou colocar igual a L. Vou chamar esse limitante superior igual a L. Então, dado epsilon, eu vou pegar o L menos epsilon. Não é, olha, se ele é o menor, se eu diminuir ele, ele já deixa de ser limitante. Ele cai dentro do conjunto dos AN, tá? Então aqui ele não se eu pegar o L menos epsilon, se eu tirar um pedacinho, o epsilon é um número positivo. Se eu subtrair ele do L, ele tira um pedacinho do L. Se eu tirar um pedacinho do L, ele já não é mais o limitante superior, tá? E, portanto, eu vou encontrar um termo da sequência de um nzão a n, com n grande, que é maior do que L menos epsilon. Por quê? Esse cara aqui não é mais limitante superior, tá? Como a sequência é crescente, todo termo AN, maior ou igual que ao n grande, vai ganhar desse cara aqui também. Então, eu vou ter que a n é maior que esse L menos epsilon. Só que L menos epsilon, eu peguei o epsilon de forma que isso aqui fica menor ou igual... que isso aqui fica menor... Não, eu peguei o L de forma que esse cara aqui já não é mais... se eu pegar esse cara, ele já não é mais limitante superior. Se eu subtrair... L dos dois lados, ou fazer assim, ou isso aqui, olha, isso aqui, eu sou jogar, olha, L menos L, se eu multiplicar por menos. Então, eu vou ficar com menos a N menor do que L menos epsilon, menos L mais epsilon. E jogar o L por esse lado, ele vai vir como positivo, então eu vou ficar com L menos a N menor do que epsilon, tá? Assim, o AN sempre vai ser, olha, se isso aqui é menor do que epsilon, eu vou ter que. E o AN sempre é menor do que L. Por que ele é menor do que L? Porque o L é o cara que limita esse conjunto, tá? Então eu tenho que, se eu passar o módulo de L menos AN, isso aqui fica menor que epsilon, sempre que N maior que N. Assim, esse limite converge. Isso aqui é uma demonstração, tá, pessoal? Não peço porque não convém a vocês, mas se alguém quiser, depois eu explico melhor, tá? Mas isso aqui é simplesinho, para a gente que da matemática, ela não é tão complicada, tá? Ela simplesmente foi saindo naturalmente, né? Você vai usando as propriedades e vai chegando, né? Ela entrou aí de intruso, geralmente eu corto, tá? Vamos lá. Para a sequência decrescente, a mesma ideia. A única coisa que a sequência decrescente, eu vou ter que esse conjunto aqui tem um limitante inferior. Aí eu faço as contas com esse sinal aqui trocado, tá? Se quiser perguntar alguma coisa aqui, eu explico sobre isso. Ok. Vamos para o próximo. Então, investigue, tá? Que tá grande, tá dando para todo mundo ver. Então, investiga a sequência N definida por essa relação de recorrência. Qual que é? O primeiro termo, eu falo que ele é o 2. O termo AN mais 1 vai ser meio, mais o termo AN mais 6. Então, o termo posterior ao AN vai ser o seguinte, vai ser a metade do AN mais 6, tá? Para o n maior ou igual que 1, 2, 3, para o n igual a 1, 2, 3, 4. Então, nota o seguinte, por exemplo, se for o A2 aqui, ele vai ser o quê? Meio mais o A1 é 2, 2 mais 6 é 8. Dividido, então, o A2 é 4.
Bom, se eu quiser o A3, como A2 é 4, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Então, A3 é 5. O A4 vai ser 5 mais 6, 11, dividido por 2, aí dá 6, dá 5, alguma coisa. E assim vai, tá? Aí, então a gente, olha, foi fazendo até as contas que eu fui falando para vocês. Olha, então, olha, o A2 é 5, o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 5, o A4 é 5,5, o A5 é 5,75, o A6 é 5,875, o A7 é 5,9375, o A8 é 5,96875, o A9 é 5,984375. O que vocês estão notando aqui, pessoal? Tem duas coisas para se notar. O primeiro, qual seria? Pode falar, Marcos. Os termos estão crescendo, né, aumentando de valor, porém, à medida que aumenta, né, essa taxa de crescimento vai diminuindo, pelo que eu percebi. Exatamente isso. E ele tá, então ele vai parar onde? Que você acha que ele vai parar, Marcos? Se eu fizer esse processo infinitamente, ele vai chegar muito perto de um número inteiro. Muito Qual? perto, eu acho que muito perto de 6, né? Exatamente isso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Essa sequência aqui, no limite, ela vai ser 6. Tá? No limite, ela vai ser 6. E o 6, ele funciona também como um limitante superior para a gente ali. É o M. Tá? Então, ela é crescente e esse 6 aqui está controlando para a gente. Ó. Aí ele falou, ó, só para confirmar que essa sequência é crescente, aí ele fez as contas aqui, mas a gente já percebeu que isso só olhando os termos, né? A gente olhando, fazendo conta. O A2, por exemplo, é 4, é maior que o A1. Aí o A3 é 5, é maior do que o A2, e assim a gente viu. A gente fazendo na prática, o AK vai ser maior do que o AK mais 1. Tá? Ele foi fazendo, olha, o AK mais 1 é maior do que o AK. Então, AK mais 1 mais 6 é maior que o AK mais 6. Dividido por meio os dois. Esse termo aqui é o AK mais 2, esse aqui termo aqui é o AK mais 1. Ou seja, essa função, essa sequência aqui é crescente. Mas a gente já viu fazendo, olhando ali os termos, né? Colocando os termos ali, percebendo que ela é crescente, tá? Formalmente eu tenho que fazer isso, tá? Eu tenho que fazer essa conta para mostrar que ela é crescente, tá? Por exemplo, se eu pedir para vocês mostrem que uma sequência é crescente, você tem que fazer uma conta do tipo desse aqui. Mas se eu falar, não falar mostra, olha, use o fato dessa função, essa sequência aqui ser crescente e diga se ela converge ou diverge. Por exemplo, ela converge, porque o 6 está limitando. Se ela tem um limitante e ela está crescendo, então o teorema lá em cima diz que ela converge, tá? Olha lá, tá vendo? Olha, ele fez a conta aqui, olha, o AK é menor que 6, o AK... Então, se eu somar 6 para ficar com o termo geral da série, né? E fica menor que 12, dividido por 2 dá 6. Então, AK mais 1 é menor que 6. Então, para cada K, o posterior dele é menor que 6. Então, o 6 é o limitante superior. Tá? O 6 é aquele M lá. Aí você faz as contas, tá? Aqui vai dar L mais 6, metade, se você jogar para cá vai dar 3, só que aí você passa para cá, vai dar L menos 2, você vai ver que o L é 6. Então, além de ser um limitante superior, ele ainda é o limite da sequência. Nem sempre isso é verdade, tá, gente? Certo? A gente terminou a nossa parte de séries aqui, porque o que eu precisava de série? Só vocês saberem que é uma série, tá? Uma sequência, perdão. Porque agora a gente vai trabalhar exemplos de sequências. Um exemplo em particular, esse exemplo chama série numérica. O que é uma série? Uma série uma série numérica é uma soma de números, é uma soma infinita de números. Finita ou infinita, né? A gente tem série finita, séries finitas. Na verdade, a série a gente, em geral, usa para somas infinitas. Então, é a soma infinita de números reais.
Uma coisa que pode ser também, claro, né? Se alguém tiver curioso, aí também uma série, eu tenho série de números complexos, mas não é o caso aqui, tá? Então, o que a gente vai ver nessa questão das séries aqui vai ser o seguinte. Primeiro, somar até o infinito, fazer uma soma infinita, ela é diferente de fazer soma finita, porque a soma finita a gente tem sempre certeza que vai dar um valor numérico. Pode ser que a gente tenha até dificuldade de encontrar por questões operacionais, mas a gente tem certeza que vai dar sempre um número ali. Uma soma infinita não necessariamente pode dar um número, pode ser que ela dê pode ser que ela vai divirja. O que é divergir? Ela pode dar um valor infinito, menos infinito, tá? Eu posso estar somando coisas e o negócio está crescendo sem parar, tá? E a gente então vai analisar essas séries, elas são importantes, principalmente para vocês da física, tá? Aqui é uma pena que o curso não tem, mas se bem que eu não sei se dá tempo, mas eu vou fazer uns vídeos, eu vou usar a aula passada, a gente não teve, mas eu vou fazer uma aula assíncrona, tá? Falando de séries. E se eu ver que não vai dar tempo, eu vou falar um pouquinho, mas assim, sem cair na prova, porque não é da matéria, a matéria é só séries numéricas, mas um pouquinho de série de potência, principalmente o pessoal da física, vocês trabalham muito com essa questão de série de potência, tá? E é bom vocês saberem, né? Um pouco. Então eu vou dar uma pincelada em alguma aula assíncrona, tá? E aí não cai na prova a parte de série de potência, porque isso não é da matéria, tá? Não é da nossa ementa. Então, séries numéricas. Gente, o que é uma série numérica? Foi o que eu coloquei para vocês aqui. Uma série numérica é assim, eu pego assim, uma sequência infinita. Então, eu vou pegar infinitos números reais. Isso aí forma, e vou tomar e vou organizar eles. Vou falar aqui quem é o primeiro, quem é o segundo, eu faço isso até o infinito. Isso a gente já viu. Se eu fizer isso, isso é uma sequência, como a gente acabou de tratar. O que eu vou fazer com essa sequência? Eu vou somar esses termos. Vou pegar o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5. E vou fazendo isso. Isso que se eu fizer isso até o infinito, a gente vai ter uma série denominada série infinita. A gente chama uma série, tá? É uma soma infinita, tá? Ou apenas série. E a gente, para abreviar, a gente vai escolher essa simbologia, ou essa ou essa. O que quer dizer aqui, gente? Aqui eu estou somando os termos de n de 1 até infinito. Quer dizer que eu estou fazendo isso aqui, ó. Fazendo A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais a n mais 1 até o infinito. Isso aqui, sigma, é o símbolo de somatório. Eu estou somando os termos que estão aqui. Eu posso tanto usar assim, quanto usar assim. Tá? Por exemplo, olha o exemplo aqui. Isso aqui é uma série infinita. Só que essa daqui, a gente sempre vai, depois da mais para frente, a gente vai descartar esse tipo de série aqui, porque, gente, que nem eu disse, se eu somar, por exemplo, se eu fizer o n igual a 30 e somar os números aí, vão ser a soma dos 30 primeiros números. Isso tem até uma fórmula lá que é a soma de uma PA, né? De razão 1 e primeiro termo 1, tá? Mas aí a gente tem a soma dos n primeiros termos, soma até n primeiros termos. Mas se eu continuar isso de forma infinita, vocês concordam comigo? Ó, pelo menos, se eu somar 1 mais 2, vai dar 3. Depois, se eu fizer 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. Se eu fizer depois 1 mais 2 mais 3 mais 4, vai dar 10. E se eu continuar fazendo isso, vai dar 15 e esse número está acontecendo o quê? Ele está crescendo cada vez mais. Então, isso não é uma coisa assim, apesar de dar infinito, a gente trabalhar com infinito, isso não é uma coisa boa, porque eu quero uma série que dê um valor, tá? O que vai interessar a gente são séries que dê algum valor numérico, tá? Aí eu penso, por exemplo, nessa daqui, olha, essa série aqui também, tá? Essa daqui é... Ah, tá, ele fala, olha, ele até deu para mim aqui, né? Eu falei da sequência, essa daqui é a soma da PA. Essa daqui é a soma dos n primeiros números. Ó. Se eu fizer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o n mais 1 sobre 2, é essa soma até o n. Agora pensa, passa o limite aqui com n tendendo a infinito. Isso aqui vai para o infinito. Ou seja, isso aqui vai, essa soma aqui, ela cresce cada vez mais de forma indefinida. A gente pode pensar em outro tipo de soma também. Ao invés de somar em números inteiros assim, a gente soma essas frações. Então, essa fração aqui é 1 sobre 2, 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo,
mais um sobre 16, mais um sobre 32, mais um sobre 64, mais 3 pontinhos, mais um sobre 2 elevado a n. Tá? Isso aqui, se vocês verem, isso daí é uma coisa que eu chamo de, depois a gente vai ver, aquilo ali é uma PG, de razão meio, e ter o primeiro termo aqui. Essa PG também tem uma soma, tem uma soma, tem uma fórmula para a soma dela. E aqui, olha, ao contrário do nosso primeiro exemplo, olha, essa soma aqui ela converge a 1. Tá vendo? Eu posso somar isso de forma infinita, mas ela sempre vai chegar perto do 1. Vamos ver esse aqui, olha. Aqui ele colocou, olha, a soma dos n primeiros termos. Aqui o n, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deve ser a décima soma, os dos décimos primeiros termos dessa soma. Então, por exemplo, a primeira é o meio, a segunda é o 0,75. A terceira é 0,875. O quarto, 0,9375. 96. E olha, o que está acontecendo aqui, pessoal? Cada vez que eu aumento o termo, isso aqui está se aproximando de qual valor? O 1. Tá? E aí, gente? O que eu faço? Então, assim, olha, então a gente viu. Eu posso somar assim, mas só que essa daqui não interessa a gente, tá? Porque isso aqui, ela cada vez vai ficar maior, então eu não tenho controle sobre isso. Por outro lado, essa daqui me dá um valor que eu posso trabalhar, tá? A gente vai ver que a primeira coisa que a gente vai ter que analisar numa série para saber se ela converge, pelo menos a gente tem que descartar a divergência dela. E para descartar a divergência, claro, ele não não vai ser C e somente C, mas eu sei que se uma série é convergente, então o limite do termo geral dela, tá? Esse termo aqui depois a gente vai ver o que eu falo por termo geral, o limite do termo geral vai a zero, tá? Olha aqui, por exemplo, se a gente sistematizar a ideia de ficar somando as coisas, então eu vou chamar, e eu vou dar nome para isso aqui, eu vou chamar de S1. Então, essa aqui é a soma 1, essa é a soma 2, essa é a soma 3, a soma 4. E elas consistem em quê? A soma 1 eu só pus o A1. A soma 2 já é o A1 mais o A2. A soma 3 é o 1 mais 2 mais A3. A soma 4 é o A1 mais o A2 mais A3 mais A4. E se eu fazer isso em geral, eu vou ter a soma dos n primeiros termos da minha série. Esse cara aqui, o SN, é chamado de soma parcial da série, tá? Só que é uma soma parcial. Então, toda vez que eu falar de soma parcial, eu estou falando do SN. Então, eu quero a soma parcial dos 10 primeiros termos. Então, eu vou ter que somar aqui até o A10, tá? Bom, e aí vem a definição. Olha, aquela coisa que eu falei para vocês, aquela ali, tem uma coisa que é interessante observar, que as somas parciais, o que são as somas parciais? Nada mais, nada menos, olha, se eu somar número, olha, como as somas parciais são somas finitas, eu tô obtendo números aqui. E aí eu posso numerar, falar que esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Essas somas parciais, elas formam para mim uma sequência, tá? Se elas formam uma sequência, então dizer que aquela soma parcial converge é a mesma coisa que dizer que a sequência converge, que a sequência formada das somas parciais converge, que é isso que a gente vai ver agora, nessa definição, tá? Tá aqui, olha. Essas somas formam uma nova sequência que é SN, como eu disse para vocês, que pode ter limite ou não. Se o limite se o limite de n tendendo a infinito, se desses SNs for para um S, eu vou dizer que essa série converge. Com essa série converge, claro, se o S for um número finito. Se o S for o infinito aqui, eu vou dizer que essa soma diverge, tá? E é isso que ele está dizendo, olha. Dada a série, a somatória de n de 1 até infinito, quer dizer que eu estou somando a 1, mais a 2, mais a 3 até infinito aqui.
eu vou denotar essa daqui, a sua n-ésima soma parcial, ou seja, o SN é a soma parcial de ordem n dessa sequência, dessa série, tá? E essa sequência aqui, se ela convergir, a série, eu vou dizer que a série converge. E o que significa ela convergir? Ela tem que convergir, esse limite tem que dar um valor aqui, e esse valor tem que ser um número real. Aí eu digo que ela converge. Caso isso não aconteça, tá? Caso isso não aconteça, eu vou falar que a série diverge, caso contrário. E esse n aqui, olha, o s, esse s aqui, esse no valor ao qual que é o limite da minha sequência, da minha série, essa daqui eu vou chamar de soma, tá? É a chamada soma da série, tá? Então, vai fazer daqui para frente, a gente vai ver alguns exemplos e daqui a pouco a gente vai ser, porque assim, gente, somar, fazer somas infinitas, vocês vão ver que elas não são simples. A gente vai, na maioria dos casos aqui, conseguir determinar se uma série converge ou diverge, mas não vai conseguir dizer exatamente qual é essa soma. É muito difícil achar a soma de uma série. A gente sabe que ela converge, mas pode ser que a gente não consiga. Igual aquele exemplo lá que era do meio, mais um quarto, mais um oitavo e assim por diante, que era a soma de 1 sobre 2n. Esse eu sei que é uma PG, tem uma fórmula, eu sei que vai para 1. Mas se eu pegar uma outra série convergente, pode ser que a série ela tenha uma um termo geral, tá? O termo AN aqui, esses ANs aqui, estão chamados termos gerais da série, o termo geral da série. Então pode ser que o termo geral ele seja de tal sorte que eu não consiga, que eu faça a soma, sei que ele converge, mas eu não sei, olhando para ele, para que número converge, tá? Aí, às vezes, quando precisa, e aí quem trabalha com a parte experimental, esse tipo de coisa, às vezes eu só tenho essa somatória, eu sei que ela converge, o que, que eu faço? Trabalho com aproximações, trabalho com uma coisa que chama de truncar a série, um certo termo lá. A gente admite, se a série é convergente, admite que vai ter um erro na soma que eu peguei, mas aquela soma já me satisfaz, tá? Então, vamos lá. Olha, exemplo. Então, essa daqui é o primeiro. Aquela primeira série é um exemplo dessa daqui, olha. Aquela que convergiu. É um exemplo dessa daqui. É uma série infinita. Então, essa série infinita, essa daqui é uma PG, tá? Ou uma série geométrica. É a soma de uma PG que eu chamo de série geométrica, tá? Então, um exemplo importante de série é a série geométrica. Então, o que, que eu faço? O que, que é uma série geométrica? O que, que é uma PG? Uma PG é uma sequência que eu monto assim. O primeiro termo da sequência é um A. Depois, o segundo termo dessa sequência ele vai ser o AR, ou seja, eu multiplico por um R. O terceiro vai ser o AR ao quadrado. Então, eu peguei esse termo e multipliquei por R de novo. Ou seja, é a sequência de um termo com o termo inicial mais vezes a razão. A razão elevado a, se eu quero o enésimo termo, eu tenho que a razão elevada a n. Tá? Isso chama série, isso chama PG. E aí, a soma dos termos de uma PG forma uma série que eu chamo uma série geométrica. Então é isso, olha, essa série geométrica, então ela é um exemplo. Então eu peguei um A, tá? Faço. Aí depois somei com A vezes o R, que é o primeiro termo com o segundo é o A multiplicado por R. Depois somei com o terceiro, com o quarto, com o quinto e assim por diante. Então, isso aqui ele dá uma fórmula explícita. Qual que é a fórmula? Se eu fizer isso, eu estou somando de 1 até o infinito, do A vezes R elevado a N menos 1, tá? Por que R menos 1? Aqui, olha, aqui é como se fosse R elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, desde que ele seja diferente de zero, né? Aí o R, aqui é o R com N elevado a 1. Aqui é o n igual a 2, então n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, vai até lá, n igual a menos 1. Então eu começo a fórmula do A vezes R n elevado a menos 1, tá? Essa série tem, dependendo do R, tá? Vai depender dessa razão, ela converge ou diverge. A gente vai ver agora. A gente vai determinar se ela converge ou diverge. E a próxima.
Então eu vou lá fazer, eu vou achar a fórmula, geralmente a gente dá, mas eu vou achar a fórmula geral dela, tá? Vou achar a fórmula geral da SN, tá? Isso é uma soma geométrica. Isso aqui é um truque que a gente usa, quando aprende, usa a vida toda. O que que eu faço? Eu pego a soma parcial dos n primeiros termos. Então, pego A1 mais AR, mais AR quadrado, mais A tal, três pontinhos, AR, n menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma soma e multiplicar por R agora, e colocar embaixo dela. Então, vai multiplicar por R. Esse aqui, agora, esse termo está multiplicado na série de baixo, ele vai estar multiplicado por R. Então, vai ficar R mais 1. Depois aqui é R quadrado. É o cubo, ou seja, está aparecendo todos os termos que tinha aqui antes, com exceção desse, tá? E com exceção, aqui vai aparecer, na parte de cima não tem, com exceção desse aqui, olha. Essa série, essa parte de baixo não tem o A, e essa parte de cima não tem o A elevado a R elevado a N. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa daqui e dessa. A hora que eu subtrair essa dessa, eu vou ter o A, não tem ninguém para cancelar aqui, então eu repito o A. Agora, o AR daqui de cima cancela com esse aqui. O AR quadrado cancela com esse aqui. O AR ao cubo que aparecer aqui vai cancelar com esse. Faço isso até o AR elevado a N menos 1. Daqui vai cancelar com esse aqui. Vai sobrar esse cara aqui. Com sinal negativo, porque eu subtraí essa dessa aqui. Tá? Feito isso. Aí o que eu faço aqui? Tiro, isso aqui é um número, o SN é um valor. Tiro em evidência. Tirei evidência, isso aqui vai ficar assim, olha. A hora que eu tirar em evidência, aquilo ali vai ficar assim, ó. 1 menos R, S elevado a Sn, tá? Aí, olha. Então, aí se tá assim, o que que eu faço? Passo dividindo. Aí eu tenho isso aqui, tá? Essa é a fórmula da soma da PG. Então, Sn, sempre que eu somar isso aqui sempre vai dar esse valor aqui, a soma finita, tá? A soma até o N, tá? O que que acontece? Agora a gente tem que fazer o seguinte, só que eu não quero o N finito até o N, eu vou somar isso até o infinito. Então, o que que eu vou fazer? Para fazer isso, eu vou descobrir se isso aqui converge ou diverge se através do processo de limite, mas eu vou precisar fazer algumas análises aqui. Olha, a gente sabe lá do exemplo que a gente acabou de ver hoje, que se o R está entre menos 1 e 1, a sequência R elevado a N, ela vai a zero. E se o R for maior que 1, ela vai para o infinito. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Então, eu vou falar, para eu saber se isso aqui vai para algum lugar ou não, eu tenho uma fórmula. Então, eu calculo o limite. O limite do SN, eu vou calcular o limite aqui. Mas para calcular esse limite, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou quebrar ele em duas partes. Eu distribuo o A aqui. Então, isso aqui vai ficar A sobre 1 menos R, menos A vezes Rn, que está aqui. É o A vezes Rn, ele já passou para o limite. Como o A sobre 1 menos R é um número, ele sai para fora, limite de uma constante, a constante sai do limite. E eu vou fazer o limite aqui, ó, de n tendendo a infinito. Como o R está entre esses dois, como a gente acabou de ver hoje, esse pedaço aqui vai a zero. E só vai sobrar esse aqui. Então, se o R tiver entre menos 1 e 1, o limite do Sn é isso aqui. Quer dizer que essa série aqui, olha, quer dizer que a somatória de A é AR, quer dizer que essa somatória aqui, ó, N de 1 até infinito de A elevado a R menos 1, ela converge para A sobre 1 menos R. Tá? Ou seja, se o módulo de R é menor que 1, ela converge para isso aqui. O que significa módulo de R menor que 1? É a mesma coisa que isso aqui. Quer dizer que o R está entre menos 1 e 1. Tá? A série converge para cá. Se o R for menor que menos 1, ou seja, para trás desse cara, ele vai dar valores negativos elevado a N. Ele vai ficar oscilando e aumentando. Então, vai divergir. E se o R for maior que 1, também vai divergir.
como a gente já tinha visto no exemplo anterior, no exemplo lá que a gente fez no começo da aula. Assim, a equação dessa equação aqui, o limite, se isso aqui vai para o infinito, se eu mandar o limite de n para o infinito, com R nessa situação, R nessa situação, vai divergir, ele vai dar, ou aqui vai ficar alternando, né, porque vai dar negativo, e aqui vai para o mais infinito. Portanto, a série geométrica, nesse caso, diverge, tá? Então, aqui é um exemplo de uma série que a gente consegue mostrar que ela diverge, quando ela converge, que é o caso R, o R entre -1 e 1, e ainda consegue dar a soma dela, tá? Ou seja, essa soma, isso aqui converge, se o módulo de R for menor que 1, isso aqui converge para isso, tá? E ela diverge para R maior ou igual que 1. É claro, gente, se eu colocar 1 aqui, qualquer número elevado a 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, eu vou ficar somando A, mais A, eu vou ficando somando A, que é constante. Se eu ficar somando isso daí uma hora, por menor que seja o A, ele pode ser uma fração pequena, ele pode ser um número muito pequeno, mas se eu for ficar somando ele de forma infinita, ele vai se somando até a hora que ele vira que ele é constante, aí é só ele mesmo, né? Ele vai crescendo, mas chega uma hora que ele vai ficar um número muito grande, vai divergir, tá? Então, acho que essa série geométrica converge só se o R for menor do que 1 em módulo, tá? Ó, então ele já deu o exemplo de série da série geométrica. Olha essa daqui é o 5. O que eu fiz? Daqui para cá eu multipliquei por 2, por menos 2 e 2 terços. Daqui para cá eu multipliquei por menos 2 terços, só que como tinha o menos, ficou mais. Daqui para cá eu multipliquei por 2 terços, e assim vai, ela fica alternando, né? Mas a gente sabe que essa é uma série geométrica. Se ela é uma série geométrica, a gente tem a fórmula. Qual que é? Essa soma aqui, ela vai para isso. Então, quer dizer que essa soma aqui converge para uma coisa desse tipo. Então, o que a gente tem que identificar aqui? O A, que é o primeiro termo, e o R, que é a razão. Então, vamos lá. No caso aqui, o primeiro termo é o 5, então A é igual a 5, e a razão é menos 2 terços. A gente substitui, ó, menos 2 terços. Então, 1 menos com menos vai dar mais, então vai dar 1 mais 2 terços. 1 mais 2 terços é igual a 5 terços, soma. Aí, usando a regra de fração, fica 5 vezes 3 quintos. O 5 cancela com 5, então vai ficar 3. E ela convergiu para 3. Ou seja, essa série aqui, ela converge para 3. Olha o que aconteceu. O que acontece aqui é que ela fica pulando os números, ela fica alternando, ela fica alternando entre o menos 3 e 3, menos 3 e 3, assim. Só que é o seguinte, uma hora ela vai convergir para cá, tá? Olha essa série. Será que ela converge? Esse outro exemplo aqui, será que essa série converge ou diverge? Tá? Então a gente tem que ver, tem que analisar. A gente está trabalhando com série geométrica, então provavelmente isso daí é uma série geométrica, mas a princípio a gente não sabe dizer, ó, que ela não está naquele formato R elevado a N, né? Menos 1. Vamos ver, a gente vai ter que reescrever, então. A gente pode reescrever essa série. Olha isso aqui. Ó, o que aconteceu ali? Isso aqui lembra, é que ninguém fazia, nenhum de vocês faz fundamentos, né? A gente geralmente trabalha isso na disciplina de fundamentos. Mas aqui, ó, 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n, a gente pode colocar na forma de uma base só. Como que eu faço? Primeira propriedade de potenciação, o 2 elevado a 2n, isso aqui eu posso escrever assim, 2 elevado a n, desculpa, 2 elevado ao quadrado, elevado a n, tá? Vezes 3 elevado a menos n menos 1. Tá? Eu só reescrevi esse cara de outra forma. Mas isso aqui, olha, 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4. Então fica 4 elevado a n. E
3 elevado a menos n menos 1, eu posso, como está negativo aqui, eu passo para baixo. Isso aqui fica 3 elevado a n menos 1. Tá? E aí eu posso, olha, não está igual aqui, mas eu posso deixar isso igual. Como? Eu posso olhar isso aqui dessa forma. 4 elevado a n. 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 1. Que é igual a 3 elevado a menos 1 é 3, tá? Ele está na parte de baixo, ele vai virar a mesma coisa de um terço aqui embaixo, mas aí usando a regra de fração, 3 passa para cima. Então isso aqui é 3, que multiplica a seguinte fração, que multiplica 4 sobre 3 elevado a n, tá? Então fica 3, que multiplica 4 sobre 4 terços elevado a n. Gente, 4 terços, só fazendo a conta para vocês, dá 1,333. Então, isso aqui, ó, 4 terços ele é aproximadamente 1,33. Ou seja, ela é maior do que 1. Se é maior que 1, a gente volta lá no nosso teorema. A série, ela converge ou diverge? Se ela tiver maior do que... Se o R for menor do que 1, em módulo, ela converge. Se o R for maior ou igual que 1, em módulo, diverge. Bom, aqui a gente acabou de ver que aqui que é o R, nossa razão. Tá, o R, isso aqui virou uma série geométrica com a razão R é o 4 terços. Se vocês tiverem, não precisa saber, mas o A no nosso caso, da nossa fórmula, esse aqui é 3. Olha o que acontece, ele é maior que 1. Tá? 1,33, só que é maior que 1. Se ele é maior que 1, ele diverge. Então, essa série diverge, tá? Olha, foi o que ele fez aqui. Ele só pode fazer tanto do jeito que eu fiz como ele. Aqui ele preferiu tirar o 4 em evidência para já ir mais rápido, tá? Mas é a mesma coisa. Ou seja, essa série aí, olha, ela é o A igual, no caso dele, é igual a 4, R é igual a 4 terços, como R maior que 1, a série diverge, tá? Então, esse daqui é a série geométrica. Se a gente tiver uma série geométrica, a gente sabe que ela diverge, tá? Uma outra forma de usar as séries geométricas são, olha, tá, eu quero escrever o número 3,17 com barra, isso quer dizer que o 17 fica se repetindo de forma infinita, né? Ou seja, isso aqui é uma dízima periódica, tá? Então, ele quer que escreva esse número aqui como uma razão de 2 inteiros. Ele quer que você escreva esse número não na forma decimal que ele está aqui. Ele quer que você escreva esse número na forma de frações, tá? Então, como que eu faço? Eu quero passar da forma decimal para a forma de frações. Eu olho isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que ele escreveu, 2,3 mais 0,017 mais 0,0017, assim vai fazendo, né? Isso aqui fica. Já pulou essa parte, mas esse cara aqui, olha, é o 0,017. Esse outro aqui é o 0,0017. E assim por diante, tá? E aí o 17 sobre 10, aí você tem que ir só olhando, né? O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui formou para mim, olha, tem esse primeiro termo, e esse cara aqui é como se eu estivesse multiplicando um décimo cada termo que eu vou avançando. Daqui para frente eu estou multiplicando um décimo, ó. Um sobre 100, não um décimo, né? Porque, olha, do 3 pulou para o 5. Então, somou 2 aqui. Do 5 pulou para o 7, somou 2. Então, quer dizer que eu estou multiplicando por 1 sobre 100. Ou seja, isso aqui virou uma série geométrica.
esse pedaço aqui, esse aqui é uma série geométrica, tá? Esse termo aqui, ó, não é o primeiro termo é esse daqui, né? Esse aqui só está aqui, mas isso virou uma série geométrica, esse pedaço aqui com razão. Primeiro termo, 10 sobre 10 terços, 17 sobre 10 terços, e a razão é 1 sobre 100, 1 sobre 10 ao quadrado, tá? E aí, o que eu faço? Para achar esse número, então, eu faço isso aqui. Essa não é uma série geométrica? Então, é o primeiro termo em cima dividido por 1 menos a razão embaixo. Agora, isso aqui é 2,3, tá? Sobre, fazendo as contas, né? Fazendo essas contas, olha, 1 menos 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 ao quadrado aqui, menos 1 dividido por 10, tudo isso dividido por 10 quadrado. Então, vai dar 99 sobre 100. Aqui em cima, 17 sobre 10 ao cubo é 17 sobre 1000. Aí, olha, resolvendo, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na verdade, vai cancelar 2 zeros aqui. Eu vou ficar com. Aqui eu vou ficar com 900. Eu vou cancelar 2 zeros, então vai ficar 99 vezes 10, que é 990. O 17 continua em cima, tá? E aqui o 2,3 eu escrevo ele como 1 sobre ele, 23 sobre 10. São duas frações. Faço o mínimo, né? O mínimo entre esses dois valores é o 495, tá? Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A hora que fizer essa soma, vai dar 1.147 dividido por 495. Ou seja, esse aqui é o mesmo número aqui, só que esse está em dívida, está em notação científica, o pessoal diz, né? Ou na forma decimal, e esse aqui está na forma fracionária, tá? A mesma coisa aqui, esse é o último exemplo, tá, pessoal? Porque aqui, deixa eu ver qual é a hora. 33, a gente tem 7 minutos. Então, só mostrar esse último exemplo, olha. Ele fala, encontre a soma do n de 0 até infinito de x elevado a n, com módulo de x menor que 1, tá? X elevado a n quer dizer que se o x for para n elevado a 0, isso aqui dá 1. Para n elevado a 1, isso aqui dá x. Para n elevado a 2, isso aqui dá x quadrado. Para n3, n ao cubo, x ao cubo e assim por diante. Ou seja, daqui, olha, daqui para cá eu multipliquei por x. Daqui para cá eu multipliquei por x. Daqui para cá eu multipliquei por x. Ou seja, o x é a razão. E a razão menor que 1. A gente sabe lá pelo teorema que se a razão for menor que 1, essa série converge. E a gente sabe a fórmula. É o primeiro termo, tá? Então, essa soma aqui, como R é menor que 1, esse daqui vai dar o primeiro termo, que é 1. 1 menos a razão. Quem é a razão? É o x. Então, essa soma vai para 1 sobre x. 1 sobre 1 menos x, tá? Ou seja, essa função aqui, por isso que eu falo que é legal falar sobre série de potência. Isso aqui é uma série de potência. O que é uma série de potência? É uma série de funções, na qual a função x elevado a n. Tá? Isso aqui ela está expressa como uma potência de x. Toda série que tem ela é colocada como uma função, como uma potência de x, ela é uma série de potência. O legal, olha, que a gente acabou de mostrar que essa série aqui de potência converge para essa função. Qual função? F de x igual a 1 sobre menos x. Tá? Se o módulo de x for menor que 1. Tá? Aí, depois dessa daqui, a série telescópica, mas aí a gente conversa na terça-feira, porque não dá mais tempo. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Ok. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês viram que eu já corrigi as listas, né? Eu dei uma olhada, assim, por cima, eu resolvi elas primeiro, né? E eu via mais ou menos o que se aproximava do que vocês fizeram e fui corrigindo. Aí, na hora de mandar, eu mandei tudo de uma vez, tá? Fui mandando para cada tarefa. Teve alguns errinhos, aí, por exemplo, o Hércules ele me alertou de um erro, eu corrigi lá, tá? Se tiver algum errinho, depois vocês me falam, tá? É, Então, agora o que eu vou encerrar a aula agora, pessoal. Vamos lá só fazer a chamada, né? Que ainda bem que dá para fazer pelo aplicativo esse horário.
chamada. Então, o Altair tá aí? Sim, professor. Carlos, Presente. Eden, Gabriel, tá aí. Presente. O Hércules. Eu. A Evelyn. Evelyn. Não, né? O Alisson, o Hércules mandou no chat. Ah, obrigado, Rebeca. A Evelyn não, né? Não, a Evelyn não. Jefferson tá aí. Presente. Mandou. Ah, eu acho que ele tá, porque tinha mandado. Ele mandou aqui do lado, é que eu vejo todos vocês aqui na tela, que vocês não estão, mas tá a carinha de alguns, né? Uhum. O Jonatas Augusto. Presente. Obrigado. O Jonathan Henrique. Mandou no chat. Obrigado. Jéssica. Também mandou no Mandou. chat, né? Ah, Luciele. Presente. Obrigado. Luiz Miguel. Opa, Ah, meu brother. beleza, Alisson? Beleza. Cara, só uma coisa, vocês viram lá, não sei se vocês viram, o Heraldo faleceu, viu? De Covid. o Heraldo do bar? É. Triste, né? Ah, que bom. A mulher do Carlão também, né? A mulher do Carlão também? Putz, Eu não sabia. Não sabia. qual Heraldo? Não tô lembrando. O Heraldo que a gente ia comer pastel, cara. Putz, tá vendo? Nossa, É triste, né? Mas fazer o quê? Eram as pessoas que eu gosto, por exemplo, o Carlão eu ia lá e no Heraldo, né? O Heraldo eu tinha amizade com ele ali, o Carlão também. Triste, né? tá vendo? Fiquei sabendo hoje, não sei se vocês ficaram sabendo, só pra. Enfim, deixa eu fazer a chamada pra não enrolar vocês. Maxiel? Presente. Valeu. Marcos? Marcos Barros? Ok. Matheus? Matheus Monteiro? Ok. Matheus Franco? Presente, Alisson. Rafaela? Ah, falou Mandou no no chat. Uhum. Rebeca, claro, né? E Renata? Presente. Stefane? Ok. Tainá? Presente. Vanessa? Presente. E Wanderson? Presente. professor, e o Eric que me mandou mensagem? E o Eric mandou mensagem, tá aí. É que ele no aplicativo ele sempre aparece no último, é incrível. Tá, beleza? Acho que ele deve ter sido o último a entrar. É no aplicativo só, porque aí lá no site eles organizam, né? O pessoal, eu corrigi as provas de vocês, eu já vou dar uma olhada, tá? Teve aquele probleminha, aqueles probleminhas, né? Coisa de fazer muito em cima da hora dá nisso, mas não teve como. Mas enfim, boa noite, pessoal. Obrigado de novo, tá? Eu tô começando as aulas mais tarde, porque às vezes tem umas coisinhas para fazer aqui, tá, gente? Aí eu. É assim, que depois eu vou compensar também na parte de assíncrona, tá bom? Vou tentar evitar, mas esses dias eu tô tendo que começar 10 minutos mais tarde, mas sem problema, tá? Nessa aula da sexta-feira. Mas é isso, pessoal. Boa noite, viu? Agradeço Boa todo mundo. noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, Boa Alisson. noite, Até mais. Alisson. Bom final de semana. Para vocês também.